Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você dos principais erros ao se consumir o whey que muitas pessoas não sabem que cometem no dia a dia. Cada vez mais pessoas vêm consumindo whey protein visando resultados ou na parte realmente esportiva ou para a saúde, ou até mesmo uma fonte de proteína prática, né, para se acrescentar ao dia a dia. Mas esses erros podem ser prejudiciais para você, tanto para sua saúde, para o seu rendimento, até mesmo para o bolso. Vou te falar quais são eles para você evitar. Fica até o final, você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Aproveita então e se inscreve. E lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. É o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite. Vamos começar a falar mais sobre o whey protein, que é um suplemento de proteína à base do soro do leite, cada vez mais popular das pessoas consumirem. Eu não vou entrar no mérito aqui do que é o whey protein, porque eu já tenho uma playlist falando mais sobre o whey protein, diferentes tipos de whey, como comprar um whey de boa qualidade. Vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Primeiro erro ao se consumir o whey é justamente o excesso do consumo da proteína, o excesso do consumo de whey sem levar em consideração o restante da alimentação. Tem gente que acha, eu vou começar a consumir o whey protein, mantém a mesma alimentação que já consumia, não se dá o trabalho, né, de calcular, de verificar quanto de proteína e calorias mesmo já consumia ao longo do dia, acrescenta 1, 2, às vezes 3 porções de whey ao longo do dia, e isso pode ser prejudicial para você. A gente sabe que a gente tem que consumir uma quantidade determinada de proteína, que pode ficar entre 0,8 em alguns casos, normalmente 1 mesmo, para quem é saudável, até 2,2 gramas por quilo de peso, dependendo da atividade física e de condições subjacentes. Então, às vezes a pessoa não faz uma atividade física tão extenuante assim, que precisa de 2 gramas, 2,2 gramas de proteína, mas começa a consumir muito whey protein sem prestar atenção no restante da alimentação. Lembra sempre que o whey protein deve ser encarado como um ovo, né? Uma clara de ovo, como um queijo de boa qualidade, como um peito de frango. Ou seja, ele é uma fonte de proteína e como isso, né? Como outras fontes de proteína, deve estar calculado, né, no restante da sua alimentação, deve estar embutido na sua alimentação de uma forma consciente. Essa questão de quantidade de proteína está relacionada ao seu peso. Então, como eu te falei, normalmente pode ficar entre 1 a 2 gramas de proteína por dia. Então, por exemplo, uma pessoa de 60 quilos pode consumir de 60 até 120 gramas de proteína por dia. Depende dessa pessoa, se ela tem outros problemas de saúde associados, depende da quantidade de atividade física que ela faz, depende das necessidades dela, depende, enfim, do objetivo dela, ganho de massa, perda de peso, tudo isso tem que ser levado em consideração junto com o seu nutricionista. Mas o que acontece é que às vezes a pessoa, vamos supor que é uma pessoa de 60 quilos, mas é uma pessoa que tem que consumir realmente 1 grama de proteína por quilo de peso. Ela não está em fase de hipertrofia, ela está em fase de manutenção mesmo do peso, e ela precisa consumir 1 grama de proteína por quilo de peso. E aí vamos supor que depois do treino, ela almoça peito de frango com arroz, enfim, com batata, com uma cenoura, e toma whey protein também. Então, às vezes, só nessa refeição ela já consome tudo de proteína que ela precisaria para o dia. Se você for juntar o frango com o feijão, com o próprio whey. Então, isso que eu falo, você tem que ter uma olhada, né, geral na sua alimentação e não pensar só no whey. O whey vai ser um extra de proteína para você. Você não tem que pegar toda a sua proteína do whey. Lembra que o restante da sua alimentação também vai ter proteína. Segundo erro é justamente isso, ignorar que existem outras fontes de proteína das quais você poderia, né, se beneficiar para conseguir fechar o seu cômputo de proteína total do dia. Como eu te falei nesse exemplo aí que eu dei de 60 quilos, né, de 60 a 120 gramas, vamos supor que seja uma pessoa atleta que de fato precisa de 2 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Ela não vai pegar os 120 gramas de proteína do whey protein. Essa pessoa provavelmente vai consumir um queijo, um iogurte, um feijão, vai consumir um ovo, outras fontes. Então, lembra de variar a alimentação. O whey, o ideal mesmo é que ele seja um suplemento, um complemento alimentar. Você não deve basear a sua alimentação somente em suplementos, em complementos alimentares, porque o principal mesmo é que você tenha uma boa relação com a comida e que você aprenda a comer de forma saudável. Lembra que quando você consome um feijão, por exemplo, você não está consumindo só proteína, você está consumindo proteína, está consumindo carboidratos baixos índice glicêmico, está consumindo fibra, está consumindo potássio, está consumindo magnésio, ferro, você consome outros ingredientes, nutrientes junto dos alimentos. E os alimentos normalmente são mais versáteis pra gente do que uma suplementação. A suplementação pode entrar como um momento chave do seu dia,
para atingir uma meta que você precisa. Ah, vou num momento em que você não tem tanta praticidade, assim, para comer um peito de frango, depois da academia você não vai levar um peito de frango cozido, às vezes você tá na rua, você vai para outro lugar. Ela pode entrar nessa praticidade, mas não deve substituir uma alimentação equilibrada. Outro erro é não escolher um whey de boa qualidade. Eu tenho até um vídeo aqui falando totalmente sobre isso, dando muitas dicas de como comprar um bom whey, onde investir melhor o seu dinheiro, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você. Mas basicamente o ideal é que você observe sempre o rótulo do seu whey, independente se for concentrado, isolado, hidrolisado, isso aí vai depender dos seus objetivos e da sua necessidade, mas observa porque o whey protein deve ser só a base de whey, não dá pra você comprar um whey protein que tenha em primeiro ingrediente maltodextrina, você tá comprando gato por lebre. Então observa sempre isso, observa o rótulo e vê se ele é acrescido de açúcar ou algum outro tipo de carboidrato, que às vezes isso barateia o custo do whey, mas é um alimento, né, que na verdade nem é mais whey, é um composto lá proteico, que também tem proteína, mas é mais rico até em carboidrato. Então, observa sempre o rótulo para não ser enganado. Um outro erro pode ser você não ajustar o seu whey com os seus objetivos. E como eu te falei, isso pode estar relacionado à quantidade e à qualidade do whey que você consome. Então, normalmente, se você está em período de hipertrofia muscular, você vai ter uma necessidade aumentada de proteína e aí o whey pode entrar, né, como uma fonte de proteína extra para você, para complementar o seu cômputo do dia. Mas também dependendo da atividade, do objetivo que você tenha, você pode ter necessidades diferentes, de tipos de whey diferentes. Porque o whey concentrado tem uma absorção mais lenta, o whey isolado tem uma absorção mais rápida do que o concentrado, o hidrolisado mais rápida e mais absorvido mais rápido ainda, né, do que todos esses, porque ele já é meio que pré-digerido. Então, para algumas pessoas não é necessário um whey hidrolisado, a não ser que você seja um atleta, precise de uma recuperação ultra rápida, ou tenha alguma questão de saúde associada, em que você de fato não possa consumir lactose de forma nenhuma. Então, dependendo, você está gastando muito dinheiro num produto muito específico que não vai trazer aquele resultado que você precisa. Então, eu tenho um vídeo aqui falando de diferentes tipos de whey, vou deixar aqui embaixo na descrição pra você também. Um outro erro é achar que o whey é só uma refeição pós-treino, né? Tem gente que pensa assim, de pós-treino eu só posso consumir whey, só posso consumir whey nesse horário. Como eu te falei, isso nem sempre é verdade. Por exemplo, se você almoça logo em seguida ao seu treino, você não vai precisar consumir o whey aí. Você já pode comer um frango, pode comer um ovo, pode comer um atum, pra, né, substituir o whey protein nesse sentido. E ao mesmo tempo, talvez você possa tomar esse whey antes de dormir, pode ser um momento legal, você janta muito cedo, você precisa fazer uma ceia. Esse horário antes de dormir também é horário de ouro para consumir, porque a gente secreta GH durante a noite, o hormônio do crescimento favorece o ganho de massa muscular. Então, não necessariamente vai ser preciso consumir whey após o treino. Podem ter outros horários do dia que o whey encaixe bem pra você. Outro erro é misturar o whey no pós-treino com alimentos gordurosos. Normalmente no pós-treino a gente precisa de um carboidrato de alto índice glicêmico, com uma velocidade de absorção bem rápida para dar o pico de insulina, para carrear para dentro da célula a energia que a gente quer para recuperar o glicogênio, né? Fazer aquela reposição de energia. Junto com isso, com esse pico de insulina, a gente carreia mais facilmente os aminoácidos do whey protein. Então, o ideal mesmo é que essa digestão dessa alimentação pós-treino seja bem rápida, para que o músculo, né, seja mais rapidamente nutrido. Então, você acrescentar, por exemplo, no pós-treino um whey com abacate, um whey com leite de coco, não vai ser tão interessante para você. Então, o ideal mesmo é que no pós-treino seja whey com um alimento com carboidrato de alto índice glicêmico. Também é importante, né, lembrar que um grande erro é não considerar as necessidades individuais e até mesmo alergias ou intolerâncias alimentares. Então, muitas vezes a pessoa tem alguma intolerância à lactose, uma alergia ao leite de vaca. Nesse caso, a alergia ao leite de vaca, ela não pode consumir whey protein e ela deve procurar uma outra fonte, talvez uma albumina, talvez uma proteína vegetal. No caso da intolerância à lactose, talvez ela possa tentar o whey isolado, hidrolisado, que tem normalmente uma aceitação mais fácil. Então, levar em consideração questões de saúde ou intolerâncias é super importante também. Lembra, então, que o whey deve fazer parte da sua alimentação como um dia, ele deve entrar no cômputo total da sua dieta, ou seja, quando você, com seu nutricionista, for calcular as suas necessidades diárias, além da quantidade de calorias, vai ser calculada a necessidade de proteína e o whey vai ter que entrar ali. Não é aquilo ali e mais whey de brinde. Ele tem que entrar ali. Então, para isso, você vai ter que ajustar o restante da sua alimentação para que isso caiba certinho, sem causar prejuízos para você, ganho de peso e até mesmo sobrecarga de proteína para o seu organismo. Me conta aqui embaixo, então, se você tem hábito de consumir alguma proteína em pó, se você consome whey protein, qual tipo de whey, em que horário, outra proteína, eu vou adorar ver seu comentário. Lembra de deixar curtindo no vídeo, porque isso me ajuda muito, e manda esse vídeo aqui para quem sabe que vai gostar, para quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!